Então, estamos aqui no livro de Levítico, capítulo 26, cujo título é Maldições. Mas se não ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas normas, e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre que consome os olhos e esgota a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Que inimigos são esses? Que inimigos são esses? Que inimigos são esses? Pensa aí. Voltar-me-ei contra vós, sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão e vós fugireis, sem que haja alguém a vos perseguir. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa de quem? Dos vossos pecados. Quebrarei o vosso poder orgulhoso e vos farei o céu como de ferro e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Abre o olho aí, quando nada na sua vida está frutificando. Se vos opuserdes a mim, não me quiserdes ouvir, agravarei estas pragas sobre vós 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. Hoje é muito comum, quando as pessoas sofrem por problemas, dizer, o inimigo está furioso, o inimigo está me fazendo retaliação contra mim. Entenda uma coisa, isso aqui dá legalidade ao inimigo. O mundo espiritual, ele é legal. O Satanás, ele não tem poder de tomar as suas decisões aleatoriamente. Lembra de Jó, que ele chegou diante do Eterno, diante do seu tribunal, com as suas justificativas, alguma legalidade sobre a vida de Jó ele tinha, né? Porque ele não pode atingir a vida de um justo sem legalidade. Então ele tinha legalidades. E entenda, Jó, ele era da descendência de Edom. Ele era um descendente de Esaú. E Esaú, um homem mau, um homem de Belial. Ontem nós falamos sobre essa entidade, né, chamada de Belial. Então, Jó, por mais que ele fosse um homem justo, temente a Deus, ele tinha uma descendência ímpia, certo? Então, ele tinha que renunciar essa descendência para que ele pudesse, né, ser considerado totalmente aí, que o inimigo não tivesse legalidade sobre a vida dele. Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes, vos obstinardes em resistir-me, também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Farei vir contra vós a espada, que vingará a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós, e sereis entregues em poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o sustento do pão, 10 mulheres poderão cozer o vosso pão num só forno e vos entregarão este pão medido e comereis e não vos fartareis. E se apesar disso ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com furor. Eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. É porque Deus é mau? Não, porque Ele é justo, porque Ele zela, né, por cumprir a sua Torá. Comereis a carne dos vossos filhos, comereis a carne das vossas filhas, destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos
altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários, não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu vejo aqui como um sarcasmo, né? Agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra e se espantarão os vossos inimigos que a vierem habitar. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Isso aqui aconteceu com as 10 tribos do norte, né? É Jeroboão que assumiu o reino do norte, ele idolatrou, ele levantou 2 bezerros, um em Betel, bezerros de ouro, né? Um em Betel e outro em Dan. Então, aqui, por causa dessa idolatria, Israel foi disperso entre as nações, né? O reino do norte, na verdade, aí, também conhecido como Israel. Desembainharei a espada, então. Então a terra cumprirá os seus Shabatot durante todos os dias da sua desolação. Enquanto estiveres na terra dos vossos inimigos. Eles não estavam mais cumprindo mandamentos, inclusive o Shabat da terra, né? Que era ordenado que a cada 6 anos, o 7º ano era o descanso da terra, não se poderia produzir nesse ano. E contar, né, que Deus supriria todas as necessidades. Então, eles ficaram 490 anos sem guardar os Shabatot. E depois, quando Jesus fala sobre o perdão, ele diz que é 7 vezes 70 o quanto a gente tem que perdoar. Por quê? Por causa desses 490 anos. Deus, pela sua infinita misericórdia, manda Judá para a Babilônia apenas cumprindo 70 anos. Deveria ser 490, mas como ele é extremamente misericordioso, foi cumprido apenas 70 anos. Então, os dias de sua desolação, que não aconteceu nos vossos dias de Shabat, quando nela habitáveis. No meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Tá? Por que hoje as pessoas estão com medo, fobia, né? Com depressão, com ansiedade? Por quê? Se não ouvirdes, não praticardes todos esses mandamentos, rejeitardes meus estatutos, desprezardes as minhas normas, quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós, tá? Então, por isso, as pessoas estão com terror no coração. Quando se encontrarem na terra dos seus inimigos, perseguidos pelo ruído de uma folha seca, neuróticos, né? Fugirão como se foge diante da espada e cairão, ainda que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aquele dentre vós que sobreviver serão consumidos na terra dos seus inimigos por causa das suas o quê? Iniquidade. Iniquidade, ela é raiz de árvore, onde os ramos, né, são os pecados. Então, isso aqui é geracional, é algo que já vem de muito tempo sendo cometido os mesmos pecados. No caso aqui, lá onde nós vimos em Isaías, principalmente o pecado a iniquidade da idolatria. É também por causa vamos ler de novo. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos por causa das suas iniquidades e também por causa das iniquidades dos seus pais, acrescidas as deles que virão a perecer. Então, as pessoas interpretam mal Ezequiel 18, dizendo, né, que não existe herança geracional, que cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Isso é com relação à salvação. Não tem nada a ver com consequências de o céu se tornar aqui, disso aqui, o céu como de ferro e a terra como de bronze. Isso aqui são consequências de iniquidades. Isso aqui não está falando de salvação, cada um é responsável pela sua própria salvação. Mas a nossa vida nessa terra, ela tem que ter uma vida abundante.
quando nós cumprimos mandamentos. Essa é a promessa de Deus, que nós comeremos o melhor desta terra. E por que não estamos comendo? Por causa das iniquidades, as nossas, né, primeiramente, e as iniquidades dos nossos pais. Faltas cometidas por infidelidade para comigo e ainda mais por oposição a mim. Então, essa oração que nós temos que fazer para nos desligarmos, né, desta maldição. E não somente isso, começarmos a fazer diferente, ou seja, sermos obedientes. Aqui, quando fala das bênçãos, é isso que nós temos que fazer. Aqui começa o capítulo 26 dizendo: não fareis ídolos, não levantareis imagem ou estela, e não colocareis em vossas terras pedras lavradas para vos inclinardes diante delas, pois eu sou Iá vosso Deus. Guardareis os meus Shabatot e reverenciareis meu santuário. Eu sou Iá. Bênção quando? Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes. Então vos darei as chuvas no seu devido tempo, a terra dará os seus produtos, a árvore do campo os seus frutos, e a debulha se estenderá até a vindima, e esta até a semeadura. Então comereis o vosso pão até vos fartardes, e habitareis em segurança na vossa terra. Estabelecerei a paz na terra, dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, a espada não passará pela vossa terra. Os animais nocivos, os demônios. Perseguirei os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar e confirmarei a minha aliança convosco. Amém? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância, né, de nós nos desligarmos destas maldições geracionais, né? Essas heranças geracionais de quebra de aliança, tá? Tudo isso vem por causa de quebra de aliança. Amém? Shalom.